Mais um episódio do podcast Adorare. E antes de tudo, vou pedir para você aí, já curtir o nosso canal, acionar o sininho para você receber a notificação. E hoje nós temos aqui um convidado muito, mas muito especial com a gente. Aqui, pastor Marcos Rodrigues. Casado com a Dulce, pastora Dulce. 4 filhos. Filhas. Isso. Quantos netos? 10. 10. E mais um do coração. É isso aí. Se eu não falar, ele vai assistir mais um do coração. Glória a Deus. Pastor Marcos, companheiro aí de ministério há muitos anos. Aliás, eu era menino. E eu também. E éramos da mesma igreja, da mesma denominação. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos juntos aí até hoje. Verdade, eu fico feliz. Quero agradecer, César, você, sua esposa. Olha que alegria estar aqui com você no podcast. Olha que legal, hein? É uma honra te receber aqui, Marcos. Eu tive que conversar com o César porque eu sou muito tímido, né? Então, é verdade, é dar risada, mas é. Além de tudo, Marcos foi aí do programa Paz Universal. Rádio Free. Foi em várias rádios, né? Várias rádios, mas que a gente ficou mais tempo, acho que quase 10 anos, foi na Free. Legal. Na Rádio Livre. Me fala, você foi ordenado pastor na Cristã Universal. Cristã Universal, que nós começamos esse ministério, né? Uhum. E eu fiquei tão feliz, César, que a gente passou agora há pouco para vir aqui para o podcast, e nós passamos no lugar onde eu recebi a minha primeira unção. Eu lembro que eu estava com a banda tocando, e música, só Deus na causa, terminou, estava um calor, a igreja lotada, a gente foi lá para fora. Acho que não sei se você lembra disso. E a gente ali batendo papo, o que a gente ia fazer depois. E aí eu vi que a igreja começou tudo a olhar para trás. Não sei se você lembra esse episódio. E aí o pessoal falou, tá te chamando. E eu falei, vai para quê? Aí ele estava me chamando para a primeira unção. Foi minha primeira unção de ministério, que era evangelista, né? Como fosse presbítero lá no nosso ministério. E eu passei agora há pouco, eu vou falar uma coisa para você. Mas veio aquela emoção, aquela saudade, que coisa linda. É verdade. A gente estava conversando em off aqui. Vale a pena lembrar nossos pastores, né? Pastores, meu Deus, homens de Deus preparados. Pastor Lourenço, pastor Francisco Capato, pastor Zé Molina, pastor José Nascimento. Meu Deus. Né? E saudoso Zezinho. Meu Deus, sou apaixonado e está em ativo até hoje, pastor José Carlos. Zé Carlos dos Santos. Pastor da Igreja Metodista de Caieiras hoje. E mesmo de idade, está ali. Eu encontrei eles e falei, ele não envelhece. Pastor Zé Carlos, pastora Lúcia, a gente esteve com eles há uns 2 anos atrás. A gente estava congregando lá, mas estava longe demais. Pastor Zé Carlos foi um referencial para mim na questão de jovens, né? Ele que eu ficava olhando como que ele lidava com os jovens, tanto ele como a pastora Lúcia, como eles lidavam com aquilo, e isso me encantou. Sim. Ele tocava, cantava, né, dançava, fazia tudo. Aquele violãozinho lá, né? Eu falei, quando eu crescer, eu quero ser pelo menos 1/3 desse homem. Isso aí. Glória a Deus. Pastor Marcos, vamos falar então, hoje aqui nós estamos com um tema muito pertinente para essa época. Nós vamos falar um pouco sobre liderança cristã. Liderança cristã. Nós fomos formados, nós fomos discipulados numa igreja que a gente tinha oportunidades para ser treinado, para depois ir para a liderança. Sim. E hoje parece que a gente não vê isso. Como que você vê a liderança cristã hoje? O preparo dessa liderança
que está surgindo? É muito difícil falar sobre isso, César, porque eu vejo que hoje é muito ralo, desculpa essa palavra, o preparo. É, antigamente as pessoas elas iam para um ministério já mais maduro, não estou falando de idade, eu estou falando de ser discipulado. Sim. E hoje eu vejo que o discipulado está sendo deixado um pouquinho de lado. Eu me preocupo muito com isso, você bem falou agora, que a gente via como os nossos pastores eles nos treinavam, não apenas na parte de teologia, não apenas na prática ali, mas pelo exemplo. Sim. Pelo exemplo. Você olhava o exemplo de pai, você olhava o exemplo de marido, você olhava o exemplo de amigo. Nós citamos alguns deles aqui, né? Poderia citar mais uns 4, 5 que a gente foi treinado por eles. E ele só liberava mesmo quando ele via que você estava preparado para aquela luta. Eu acho que o ponto mais importante hoje realmente é o preparo, né? Eu vejo dessa forma também, né? Antigamente a gente via as igrejas, a criança, né? A criança ela já era tratada, já era ministrada, já era direcionada, né, para se transformar e se formar em um obreiro, né? Hoje raramente você vê grupo de crianças cantando. Não sei se você lembra, né? Na nossa época era no domingo tinha parecia, até a gente brincava, às vezes parecia programa do Silvio Santos, né? Era grupo de crianças, grupo de adolescentes, grupo de jovens, grupo de senhoras apresentando, ia lá, cantava um hino, né? E se apresentando. E isso fazia o quê? Fazia brotar no nosso coração o desejo de servir. E o serviço hoje está sendo meio trocado. A liturgia dos cultos hoje mudou muito, né? Ele ficou mais compacto. Além de ser mais compacto, apenas, como que eu posso dizer para não ferir egos? Só com os melhores que pode cantar ali por 30 minutos, se apresentar, e hoje você não vê, você falou bem, né? Minha esposa trabalha tanto tempo com criança, você hoje não vê esses grupos. Uhum. Você vê que já chega na igreja, já é direcionado, é legal isso, direcionado a um espaço para eles de lazer, um espaço ali para eles fazerem um desenho, mas o obreiro ele era formado nas escolas bíblicas. As escolas bíblicas eram fundamentais na igreja. Hoje a gente vê que não tem mais, poucas igrejas, lógico, a gente não vai aqui dizer que não tem muitas igrejas que fazem escola bíblica, mas a gente aprendia na escola bíblica. Você falou algo aí, e a gente sempre gostou de música, e você, né, sempre gostamos do louvor. Eu fui ministro de louvor por mais de 30 anos, você também, eu acredito, né, mais ou menos esse tempo. Eu gosto de programas de música, no geral. Uhum. E eu vejo que os programas de música hoje, o cara fala, eu comecei na igreja. Eu comecei cantando no coral da igreja. Eu comecei cantando porque o pastor me deu a oportunidade. Tem um reality que está passando agora. E eu vi lá que alguns deles falaram, o primeiro lugar que eu cantei foi dentro de uma igreja. E já levava não apenas ao ministério, mas à arte. Sim. A arte. E profissão. Profissão. Né? Por que profissão, não, né? Sim. Profissão. E a gente acompanha isso e a gente vê. E o Raul Gil, ele teve essa sacada. Teve. Foi o ele, primeiro. O Raulzito, né, também, é o filho dele. O primeiro que teve essa sacada foi ele, de trazer o gospel para dentro da televisão. Como arte, né? Como arte. Como arte. Né? E despertar esse dom. Né? E a igreja fez esse papel. Falando em dom, vamos lá. Dom. Vamos lá. Falando sobre dons, como você vê essa parte na igreja, né? Porque nós temos aí, nós conversamos até em off sobre isso, né? Nós temos os dons espirituais. César, deixa eu pode só... falar. Porque depois eu perdi esse raciocínio. Quando a gente falou de
de preparo. Mas eu vejo também que tem muitos jovens pastores muito bons que estão revolucionando, principalmente no cenário de São Paulo, né? Sem dúvida. Mas pode continuar do Dom, desculpa aí. Ele que é o chefe do podcast, não sou eu não. Vamos lá, pode falar. Vamos lá. Sobre o dom, então, como a gente estava conversando, então, é o dom espiritual. Nós temos os dons espirituais e temos os dons ministeriais e temos o fruto do Espírito. E temos os dons pessoais também, né? Os talentos, Isso. né? Que são os nossos dons naturais, aquele que a gente nasce com ele. Mas aí a gente vê que as pessoas se preocupam muito com aquilo que eu vou transparecer, o meu título, me chamar pelo, né? E isso tem trazido alguma preocupação para o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente tem visto as pessoas julgar sobre isso. Como que você vê essa parte do dom ministerial? Olha, outra pergunta difícil, só me faz pergunta difícil aqui. César, eu vejo o seguinte, e me preocupa muito, me preocupa assim de uma maneira forte. Hoje eu vejo que a sede pelo poder ou a sede pelo título está maior do que o dom. Então, você vê assim, a pessoa ela não tem o dom de tal coisa, mas ela usa o título. Então, parece que o título ficou mais importante do que o dom. Tem líderes aí que se você falar para ele, ô pastor, ele, pastor não, bispo. Aí você fala, e aí bispo? Bispo não, apóstolo. Já apóstolo. Aí eu cheguei para um e falei, apóstolo, falou, não, eu sou o quarto da hierarquia do céu. Eu falei, meu Deus do céu, aí tá, brincadeiras à parte, mas me preocupa. Hoje não se fala muito sobre esses dons, não fala sobre ministérios. A pessoa, ela teve um caso que eu achei tão engraçado. Foi no monte, chegou lá no monte, um auxiliar e a pastora. Chegaram lá no monte, só estavam os dois lá. Começaram a orar e falou, sentiram. Um sentiu e pôs a mão na cabeça do outro e falou, a partir de hoje a senhora não é mais pastora, a senhora é uma bispa. E aí a bispa falou, então você também não é mais membro da igreja, você é um pastor. Eu vou falar, o cara era um excelente médico. O cara era um excelente médico. Ele não tinha aquele chamado, talvez ele tinha que ser preparado. Né? E na Covid, essa pastora também foi embora. Mas o que eu quero dizer com isso é que pessoas, elas estão mais preocupadas com o título do que fazer a obra de Deus, executar o dom. Você falou aí, é legal, né, a pessoa descobrir qual é o dom dela. Ela saber qual é, e como que eu descubro qual é o meu dom? É trabalhando na igreja. Vamos lá, eu falei de louvor aqui. Tem gente que é ótimo pro louvor da igreja. Mas tem gente que não tem o chamado. Eu amo ver o pessoal tocando, mas eu não consigo tocar em nada. Né? O máximo que eu toco é campainha. Lembra quando a gente tocava campainha e saia correndo? Então, o máximo que eu consigo fazer... Aí você fala, como é que você é ministro? Eu estudei música, eu estudei regência, eu entendo de afinação, mas eu não consigo tocar como o César toca, uma guitarra, um baixo. Era o meu sonho. Né? O meu sonho era esse. Mas eu sei dividir grupos, eu sei organizar grupos. Estou ali no louvor, eu tenho que fazer a minha parte. Quantas vezes a gente saía e faltava um dos músicos, e às vezes eu tinha que ir lá, né, porque Deus me deu, pelo menos, de conhecer algumas coisas. Eu tinha que substituir o cara tocando baixo. Fazer o arroz com feijão. Mas é tão legal ver quando a pessoa sabe tocar, né? Tem o talento natural ou o talento que ele lutou para aquilo, né? Sim. Então isso é muito bom. E eu vejo que dentro da igreja é a mesma coisa. Tem gente que é um excelente porteiro. E a igreja precisa do porteiro. Ela precisa muito do porteiro, mas ele quer ser o pastor. Tem gente que é um excelente músico, mas ele quer ser o porteiro. Então eu vejo... Eu estou dando essa comparação muito simples para a pessoa entender. Descubra qual é o seu dom. Qual é o seu dom? E exerça da melhor maneira possível e não se preocupe com o título. Né? Não se preocupe com o título. Título, ele vem, ele passa. Né? Mas o teu talento vai deixar marca, né? O seu chamado, a tua unção vai deixar marcas em vidas.
Da mesma forma que a gente vê que, assim, por que tenho que ser, né? Pastor, evangelista, por que eu tenho que ser? Ou, como você disse, o irmão lá era um bom médico, Sim. né? Por que eu não posso servir com aquilo que eu fui formado? Eu sou médico, Sim. né? Posso servir nisso, né? E aí entra a parte que você era muito bom também, eu lembro disso, evangelismo. Sim. Né? Evangelismo de jovens, eu lembro ali na Cachoeirinha, quando fazia esses trabalhos. E o que acontece? Como é que se eu tiver dentro de 4 paredes de uma igreja, como é que eu vou falar? Então, quando eu sou levado a testemunhar do amor de Cristo, eu tenho que estar lá fora. Então, melhor seria o que? Eu usar o dom que eu tenho, o talento que eu tenho, profissional. Eu vou ter mais acesso às pessoas do que sendo pastor. Sim. Não é? Quantos pacientes o médico tem? Quanto um recepcionista? A minha sogra, Dona Júlia, meu Deus, que diferença ela fez nessa terra. Ela colocava a cadeira dela perto do portão, ela colocava lá e ela ficava passando as pessoas, que ela conhecia ou não conhecia, ela ficava, bom dia, bom dia. Aí quando a pessoa dava um bom dia, ela falava, sabe por que o dia está bom? Porque Jesus, e ela falava o plano de salvação, rapidinho, no elevador, César. Muitas vezes eu me peguei e falei, Senhor, me perdoe. A gente no elevador, a gente ou baixa a cabeça, quem mora em condomínio, ou começa a puxar assunto sobre, nossa, tá quente, hein? Nossa, tá frio, né? Política. Nossa, tá caro as coisas, né? A minha sogra, eu lembro que a gente morava no 17º andar, e ela ficou um tempo com a gente. Eu lembro que quando dava mais ou menos uns 35 segundos ali no elevador, ela entrava no elevador, alguém entrava, ela falava, bom dia, tudo bem? A pessoa, bom dia! Ela falava assim, nossa, Jesus é tão bom, ele salva, ele cura, ele liberta. Ela falava o plano de salvação em 35 segundos, 40 segundos. Usar, né? E muitas pessoas foram para a igreja, aceitaram a Jesus. Olha que coisa linda. Então, usar as oportunidades. Ela não tinha título. Ela não tinha título, mas ela tinha o chamado e o dom. Você falou de evangelismo, né? Nossa, me dá uma saudade do meu papai. Né? Você conheceu ele. Uhum. Meu pai, ele dirigia a igreja. Eu falava assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Bonito, né? Ele tinha um olhão verde, né? Eu não peguei. Né? Não peguei isso, mas eu falava assim, pai, quando eu crescer, eu quero ser evangelista como o senhor. Ele chegava nas cidades do interior, dirigia a igreja em Cesaro Lange, ele dirigia a igreja em Botucatu, em Vitoriana e no interior do Paraná também, ele dirigia. O diferencial dele, sabe o que eu era, César? Não era título. Meu pai chegava nessa cidade, ele ia de casa em casa, batia na porta e falava, olha, hoje vai ter adoração na igreja, hoje vai ter culto. Chegava à noite, a igreja estava lotada. Lotada. Ele tinha um chamado, você falou do evangelismo meu, mas ele tinha mais chamado do que eu. Só que tem uma coisa, quem foi primeiro para Jesus? E através do exemplo da minha vida, do que aconteceu na minha vida, o meu pai veio, minha mãe veio, minhas irmãs vieram, né? E hoje eu sou de uma família de sacerdotes. Mas tudo começou comigo lá, indo sozinho para a igreja. Então, você falou algo tão assim que mexeu comigo. Porque eu vejo que muitas vezes o título, ele deixa você engessado. Sim. Porque a pessoa tem um título de bispo. O que é bispo? Um administrador da igreja. É isso. Bispo é um administrador, pastor de pastores, para administrar a igreja. O que é um presbítero? Presbítero é aquele que faz visita, que cuida, que vai orar. E hoje, muitas vezes, a pessoa fazia isso, recebe um título, não faz mais. Ele parece que subir de nível. Uhum. Eu vou falar uma coisa aqui muito chata. Uma vez um casal, eles saíram da igreja. Eu falei, por que? A gente amava, eu dei uma assessoria para eles, não cuidava deles. E aí, quando a gente foi conversar com ele falou, pastor, a igreja não tem plano de carreira. Contoso isso, né? Eu falei, como assim? Deixa eu te explicar. Não, eu quero uma igreja que eu começo num cargo e já vou. E lá eu vi que eu não vou conseguir, porque não é desse jeito lá. Eu preciso de uma igreja que tenha plano de carreira. Um outro rapaz, uma vez, um letreiro, parou na frente da igreja e falou assim, vem cá, como que eu faço para ter uma igreja cheia que nem a sua?
Na época não tinha a igreja cheia. Queria ver ele perguntar agora, que a igreja não está tão cheia, né? Aí ele falou, como que eu faço? Eu tenho que fazer o curso, e depois... Eu falei, mas você já é crente? Ele falou, não. E eu vou falar uma coisa de espantar, cara. Passou uns anos e eu encontrei ele. Ele já estava formado, ele já era pastor de um ministério grande, e tal. Eu falei, rapaz, que legal. Agora eu sou pastor. Passou mais uns 5, 6 anos e encontrei ele. Voltou a ser letreiro. Ele voltou a ser, não é letreiro que fala, letrista, né? Letrista. Voltou a ser letrista. Então... Não deu. Não colou. Qual era o interesse dele? Era poder, era dinheiro? O que era? Mas talvez o chamado dele que você falou. Eu queria poder fazer letras bonitas. Eu só faço garrancho. Meu Deus do céu. Desde da escola, eu queria poder fazer uma letra. Já pensou se eu soubesse fazer umas letras bonitas, escrever uns versículos? Talvez alcançaria pessoas. Não é? E aí a gente chega naquilo, né? Pra que eu quero? Pois é. Pra que eu quero? Essa é a pergunta. Certa vez eu falei para Deus, Senhor, eu vejo as pessoas sendo tão usadas. Deus me presenteou com muito dons. Dons quer dizer presente, né? Dádivas. Deus me presenteou, mas eu lembro que na época, o que eu queria era poder ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, que as pessoas usavam como revelação. Eu queria, que tudo, né? Os pastores queriam isso. Aí eu falei, orando na madrugada na minha sala, aí eu falando para Deus, Deus falou, tá bom, você quer? Abriu uma tela na minha frente, eu lembro que nem hoje, abriu uma tela, e Deus falou assim, essa pessoa está assim, assim, assim. Aí apareceu outra imagem, assim, 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 parecia aquela tela, sabe essas telas novas que tem hoje? E naquela época era só TV de tubo, do seu tempo, né? TV de tubo. Do tempo da pessoa que está filmando lá do outro lado, né? Era TV de tubo. Mas uma tela, assim como se fosse hoje, e mostrou 3 pessoas. Aí eu falei, tá, e aí? Agora vai lá, ministra na vida daquelas pessoas. Eu falei, eu vou falar para aquele senhor que já é líder de uma igreja, que ele precisa consertar nisso, nisso e nisso. Eu vou orar por cura para aquela pessoa. Eu falei, sim, eu estava brincando e tal. Mas o senhor agora parou a brincadeira. Você vai falar. Né? A partir daquele momento, Deus me usou para aquilo ali. Então, para quê? É para edificar? Lembrei agora de uma ministração do pastor amigo nosso, pastor Luizinho, um beijo para ele, porque ele vai estar ouvindo esse podcast, no dia que você quiser trazer eles também, o pastor Luizinho, a pastora Márcia. Com prazer. Ele estava ministrando e ele falou sobre para que você quer os dons, para que você precisa, né? E tudo tem que ser em Jesus. Tudo tem que ser em Jesus, e para Jesus. Tem um hino, né, que diz, tem tudo a ver com Ele, né? Tem tudo a ver com Ele. Nós estamos esquecendo, às vezes tem mais a ver com a gente, com o ego, com o poder, com a projeção, do que para ele. Esse podcast, para que é esse podcast? Eu tenho certeza que é para invadir casas nesse momento, pessoas sejam tocadas, ministérios sejam restaurados, levantados, mas tem tudo a ver com Jesus. Tudo para ele, né? Ele é lindo. Beijo para Jesus. Ele é lindo. Ele é lindo demais. É interessante porque quando você fala para quê, né? Eu não sei se você conhece o Fábio Coelho. O Fábio Coelho é da família Jesuscope. Sim. Lá de Bragança. E a gente tem assistido bastante, porque ele tem trazido palavras sobre falso profeta. Né? O lobo transvestido de ovelha. Né? E ele tem falado muito, e a gente tem que ver que o resultado do ministério, ele é fabuloso, mas o caminho, o processo, ele é simples. E aí você vê que quando uma pessoa está doente, quando você encontra uma pessoa doente, o que te faz orar por ela? E ele fala assim, quando a gente não vai, a gente se preocupa em orar por essa pessoa, é porque a glória não está sendo totalmente para ele. É o que você falou, né? Egos, né? Eu estou preocupado
com o que... Se eu vou orar para a pessoa que está doente ali, e se ela não for curada? Mas a reputação não é tua. Não é? Né? A palavra de Deus fala que nós morremos. Você falou o negócio... Morto tem reputação, né? É que a minha cabeça vai linkando com pessoas, né? Minha esposa foi acometida de um câncer há 3 anos atrás, você bem sabe, né? Lutou aí, venceu, graças a Deus, né? Está no processo da remissão. Mas quando uma pessoa ficou sabendo que ela estava nesse processo, chama Marisa, é uma pastora lá de Sorocaba, casada com o Júnior, nossa, beijo para eles, são lindos demais, amados demais. Ela falou assim, a partir de hoje eu vou ser sua intercessora. E, sem brincadeira, ela ora mais ou menos às 2 horas da manhã, e ela ora, né, pelo WhatsApp, manda oração, e é tão edificante. Ela não falhou um dia, já vai para 3 anos que a Marisa, 2 horas da manhã, o celular dá o sinalzinho, está lá a Marisa orando pela minha esposa. E ela começou a orar pela minha esposa, pela minha família, e vai aumentando a oração dela pelos netos, né, pelos parentes, ela está ali orando. Qual é o título dela? Qual é a projeção dela? Oração, tão lindo, não precisa. E você falou algo aí, que nem o pastor falou, eu tive em Bragança esses dias também, né? Eu quero o endereço, vou lá ouvi-lo pessoalmente. Sobre o lobo vestido de ovelha. Eu vou mais sério agora. Eu acho que ele não está nem mais se vestindo de ovelha. O lobo, ele está se vestindo de líder. Porque é mais fácil o líder, e hoje você vê quantos exemplos de líderes, você fala misericórdia, né? Misericórdia. Então é algo, eu fazendo esse link com a Marisa, que título que a Marisa tem? Ela tem o título dela lá na igreja dela. Mas para mim e para a Dulce, uma amiga, uma intercessora, que se preocupa na madrugada. E eu vejo como um ministério também, como um chamado. Eu não sei se você tem esse chamado, né? Quando a pessoa fala para mim, ora por mim, eu falo, já vou orar agora. Porque senão eu esqueço. Eu esqueço, vou ser sincero. Uma vez, um rapaz, um pastor auxiliar na igreja, que a gente era na época da quadrangular, um pastor, ele chegou para mim e falou assim, eu tô com o dedo machucado. Ele estava com o dedo com uma ferida enorme no pé, sabe? Um negócio feio. Ele falou assim, ora por mim. Eu pus a mão nele e falei assim, seja curado em nome de Jesus, e virei as costas. Ele falou que ele ficou com uma raiva de mim. Ele ficou com uma raiva. Ele foi embora e falou, nossa, o pastor Marco brinca com essas coisas. Porque eu sou um brincalhão, né? Só que tem coisas que a gente parece que está brincando, mas não estou brincando. Porque com Deus é sério o negócio. Mas Deus é um Deus alegre. O nosso Deus é um Deus feliz. É pai. E eu vejo o exemplo do meu pai, que era brincalhão. Eu vejo Deus dessa maneira também. No outro dia ele veio chorando. Ele falou, preciso falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou assim, quero te pedir perdão. Eu falei, por quê? Porque ontem, quando eu pedi oração para você, sobre aquela situação do meu pé, você pôs a mão em mim e falou, seja curado, e virou as costas e foi embora. Eu falei, nossa, nem deu atenção. Aí ele falou, eu cheguei em casa, quando eu fui olhar meu pé, não tinha mais nada. Não foi eu. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, a partir daquele momento, quando as pessoas chegam e falam assim, ora por mim, se for pelo telefone, já ora pelo telefone, se for pessoalmente, já ora ali, porque se eu chegar em casa, rapaz, já era. Eu queria ser a metade da Marisa, mas eu não sou. Glória a Deus. Mas é aquilo, né? Cada um foi chamado. É o chamado que né? nós estamos falando, a vocação, né? Para um propósito. Né? O nosso Deus é um Deus de princípios e propósitos. Então, cada pessoa foi formada com propósito. Eu creio nisso. Você tem um propósito na vida, nessa passagem aqui, né? Porque nós estamos de passagem, somos viajantes, né? Somos avatar aqui, né? Importante é voltar para o lar. Né? A gente precisa voltar para o lar. Né? Mas para a gente voltar para o lar, a gente tem que cumprir o propósito. Há um caminho aqui, né? Não é? Há um caminho. Muita gente quer pular. Mas não tem que pular, tem que cumprir o propósito que Deus tem. Verdade, verdade. Eu queria que você compartilhasse algumas coisas aí sobre como Deus tem agido nesse tempo. Deus, ele não parou de agir.
Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e ele não parou de agir. Né? A cura não parou. Não é? Eu queria que você compartilhasse algumas coisas, algumas experiências que você teve nesses anos de ministério. Pastor César, deixa eu... Mas não parece que as igrejas não estão mais preocupadas com isso? Nesse tempo a gente tem visitado várias igrejas, às vezes a gente não vê preocupação a gente falou em oração, orar pelos enfermos. Verdade, não é nenhuma crítica, talvez eu seja quadrado, eu seja da antiga, mas hoje não se para o culto para orar pelos enfermos. Há uma liturgia, manda ver naquela liturgia, você já sabe que vai acontecer tudo certinho, mas é difícil ser... Sabe aquelas irmãs que ficavam orando na igreja? As irmãs do coque? As irmãs do coque. Rapaz, aquelas irmãs que ficavam orando nas tardes ou nas manhãs de sábado, que orava e, sabe, ministrava. Aqueles pastores que paravam o culto, falavam, opa, tem uma pessoa enferma aqui, vou orar. Vamos orar. Né? Hoje parece que tem uma preocupação com o relógio, é um negócio difícil. Eu entendo que é um evangelismo, uma liturgia, mas tem igreja que tem um trabalho por trás muito forte, né? Não estou colocando todo mundo no mesmo plano, que consegue fazer o evangelismo, depois leva essas pessoas, ministra essas pessoas, mas tem igreja que não tem, ela faz aquilo ali e acabou, e talvez nunca mais vai ver aquela pessoa. Sim. Nunca mais vai poder ter acesso àquela pessoa. E hoje eu sinto falta daqueles cultos de jejum que o pessoal fazia, de consagração, né? De consagração, que na época eu falava, meu Deus, para que isso? Né? Eu falava na época, né? Mas com o tempo você vai entendendo, a sua fé vai sendo alicerçada na oração, né? O nosso ministério tinha uns tempos de oração lá, quando a gente era mais jovem, e hoje eu não vejo, você falar, mas é porque você está mais passado, aí passou o tempo, o negócio está diferente, mas o nosso Deus não. O ministério da cura, como que eu sei que eu tenho o ministério da cura? É quando eu oro por cura. Sabe? Não vai aparecer um anjo para falar assim, você tem o ministério da cura, vai vir um bilhete no céu, vai vir alguma coisa lá e fala, você tem o ministério da cura. Como que você sabe? É exercendo o ministério, é orando. É que você fala, se não acontecer, peraí. Né? Sabe o que eu acho? Tem gente que espera, que quer esperar Deus escrever na parede. Sim. Só que o que esquece é que quando Deus escreve na parede, passou. É profunda essa palavra, hein? Sim. Né? Quando o dedo de Deus apareceu e escreveu na parede para o rei, ali na época de Daniel, né? Seu reino passou. Seu reino passou. Acabou. Então, a gente não pode esperar o dedo de Deus vir escrever na parede. Porque quando Deus escrever, é porque passou. E eu acredito que os dons ainda estão aí. Eu acredito que Deus ainda quer usar muitas pessoas, está usando muitas pessoas. Mas volto à primeira pergunta que você fez sobre liderança. As pessoas não estão sendo direcionadas a isso. Não estão sendo direcionadas a conhecer mais Deus e o que Deus quer como ferramenta nessa terra. Né? Quer usar essas pessoas. Então, eu fico pensando que os líderes, eles precisavam trazer, principalmente para os jovens, porque eu acredito que o que vai fazer a diferença no Brasil, o que vai fazer a diferença no mundo, o grande avivamento, ele vem com os jovens. Os jovens. Eu preguei uma mensagem uma vez para uns pastores, os pastores ficaram meio com raiva de mim, César. Porque eu falei assim, Deus vai recolher muitos pastores de cabelo branco. Oh, meu Deus, eu e você tá de cabelo branco, né? Eu ainda nem tanto. O César tem bastante cabelo. Eu também tenho bastante cabelo, gente, tem bastante cabelo. Mas é que eu gosto de usar o chapéuzinho aqui. Quem me deu foi o pastor Bandeira esse, um beijo pro Bandeira. Eu vejo que, eu falando com esses pastores, que Deus ia recolher muitos pastores porque eles não queriam dar oportunidades. E Deus falou um negócio para mim muito mais sério. Se você permitir, eu vou falar. Ele falou assim, olha, tem muita gente que não está fazendo mais, mas está ocupando o lugar. E tem gente que vai ser desmascarado, vai ser tirado do cargo à força, porque não quer deixar, e outros vão... Já deu tempo deles, vai ser tirado, porque Deus precisa de uma renovação aqui na Terra. Rapaz,
começou a morrer tanto pastor amigo nosso, tantas pessoas que foram recolhidas, tantos líderes aí mundiais na frente da igreja, e Deus começou a levantar jovens com um potencial muito forte, né? E eu acredito que aqueles que ficaram, porque veio a Covid, aí ele dizimou muita gente, ele dizimou muita gente, mas muitas pessoas também, nesse último tempo aqui, Deus tem levado, muitos pastores, nossa, uma saudade imensa de muitos pastores, mas que já fizeram, que marcaram sua geração. A minha preocupação é, você já marcou sua geração? Já deixou uma marca, principalmente com seus filhos? Você deixou exemplo para essa nação, um legado. Se a gente começar aqui a falar de legado dos nossos pastores antigos, nós estamos aqui por causa deles. E homens que, quantas vezes foram ministrar doentes, né? Sim. Que foram os nossos pastores. E com um sorriso, você fala, tá tudo bem com eles, mas ele estava falando de salvação, mas muitas vezes saía dali e ia para o hospital, mas estavam pregando o evangelho. Saía do hospital, já ia direto para a igreja. Eu lembro do meu batismo, né? Foi aonde o seu batismo? Pico de Jaraguá. Ah, é? Eu estava lá, então. Eu estava lá. O meu Agora eu vou batismo, entregar a minha idade. eu lembro do meu batismo, eu sempre tive esse porte físico, esbelto, Sim. atlético. E tinha um outro irmão na igreja também, que é pastor hoje também, você vê? Como todo mundo... né? Aquela turma de jovens nossa, a maioria se tornaram pastor. Eram direcionados, né? Pastor Mário Leandro, ali do Rincão, abençoado, pastor abençoado, uma igreja abençoada lá também. Nós fomos batizados juntos. Se era no Pico de Jaraguá, acho que a banda tocou. Era da Shalom, banda. Nós tocamos lá. Lourenço, Isso, o Júnior, Lucas, Dema, Isso. Elias. Tocamos lá. E nesse batismo... Hamilton, não posso esquecer. O Êxodo. Pastor Êxodo, lá no Mato Grosso, hein? Vai estar ouvindo a gente. Pastor Êxodo do Mato Grosso. Glória a Deus. E é convidado nosso também. Quando estiver em São Paulo, vem. Ou então a gente faz online. Ele é pastor hoje também. Sei. Na Assembleia de Deus, um testemunho. Morreu, ressuscitou. Olha, bonito o testemunho dele. Legal. O Êxodo tocava guitarra, trompete e piano. Meu Deus. Mas pode continuar. Aí do seu batismo lá. Meu batismo. Então, você falou, os pastores ministravam, então depois saía para o hospital, porque estavam doentes, né? Eles não ficavam em casa, eles iam fazer primeiro, depois iam se tratar e tal. E eu lembro que no meu batismo, o pastor Capato tinha passado uma semana de cama, com uma gripe muito forte, no domingo, de manhã, um frio, desceu as águas ali para batizar 2 cabras desse tamanho. Desse tamanho. Desse tamanho, eu e o Mário. Os 2 grandes, Sim. E batizou. E tinha passado uma semana assim. Meu Deus. Eu posso contar algo do pastor Capato, que veio da minha memória? Que eu hoje eu sou ministro de casais, eu e minha esposa somos ministros de casais, e eu sempre contei esse exemplo de família. O pastor Capato, ele não era o meu pastor titular, ele era o seu, que você era do Piquiri, né? E eu era da Cachoeirinha, meu pastor era José Carlos, lá na Cachoeirinha, foi o pastor Zezinho, que está no interior hoje, e depois o pastor Zé Carlos. Eu lembro que quando eu ia na igreja de vocês, ou quando o pastor Capato ia na nossa igreja, o pastor Francisco, ele ia de cadeira em cadeira, naquela época eu acho que aqui era banco, né? De banco em banco, ele vinha e dava um beijo. Você lembra disso? Ele dava um beijo. E eu falava, eu não tinha essa cultura, né? Eu vim de uma família mais fechada. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, eu vou fazer isso na minha casa. Eu lembro que a primeira vez que eu cheguei em casa, aquele costume, bença pai, bença mãe, fui, dei um beijo no meu pai. Meu pai olhou para mim assim, estranho, o que está acontecendo? Aí eu falei, mas eu vou continuar. A segunda vez ele olhou, foi um pouquinho para trás. Terceira, mais ou menos assim. Na quarta, o velho já estava com o rosto assim, ó. Esperando, né? E aí, meu pai depois se tornou pastor. E meu pai beijava todas as ovelhas dele lá. Era bonito, ele pegava lá as ovelhas dele e beijava e abraçava. Você viu o exemplo? Pastor Capato, né? Passou para mim, eu passei para o meu pai. Olha que coisa linda, né?
E são exemplos que a gente estava falando. Verdade. Então, quer dizer que no seu batismo eu toquei, hein? Meu Deus Você vê? do céu. Eu toquei não, eu cantei, né? Eu era vocal do... Eu toquei, eu não sei tocar nada. Os meninos lá arrebentaram de tocar. Shalom. Verdade. Tocaram no disco da Helena, Da Helena. né? Da Foi Helena. muito legal, um tempo de bênção para nós. Hoje estamos aqui por causa disso. Disso. Né? Desses dinossauros, né? Esse é o legado da Igreja Cristã Universal. Sim, Somos nós. somos nós. Né? Estamos aí. Pastor Marcos, prazer conversar com você. Nossa, passou tão rápido. Você vê? Eu com tanto medo Já aí. foi-se uma horinha. Que Já bênção, foi. né? E fica aqui meu convite para você voltar. Vamos trazer mais pastores aqui para conversar Vamos com a sim, gente. vamos sim. Tá? E vai ser um prazer enorme. Mas aí, as tuas últimas considerações e o teu recado aí pro pessoal que está nos assistindo. César, muito obrigado mesmo. Eu tenho um carinho muito grande por você, pela sua família, né? Um pessoal especial. Eu lembro do seu papai, da mamãe, né? Sua irmã. Um abraço, né? Deus abençoe grandemente. A nossa câmera que está ali, né? Sua esposa, que Deus abençoe grandemente. E eu fico muito feliz de você ter um espaço desse para poder, de uma maneira, do seu jeito, né, através da mídia, levar Jesus para outras pessoas e edificar. Eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas, eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente. Para você que está me ouvindo, você que está me assistindo, que Deus abençoe você. Saiba que Deus, Ele tem o melhor para você. Os pensamentos de Deus, Ele é maior, mais alto do que os teus. E o que Deus começou, Ele é fiel para terminar. Um beijo no teu coração, obrigado por esse espaço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos terminando então esse episódio aqui do podcast Adorare. E semana que vem nós vamos estar aí com pastora Dulce, esposa do pastor Marcos, vai estar com a gente aqui falando mais do que Jesus tem feito na vida deles. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Uma semana de paz, uma semana de bênção. Até a próxima.